Fala aí, torcida, a gente está de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco, com algumas polêmicas aí envolvendo o nosso clube e dívidas aí a jogadores, meu amigo. Uma polêmica muito forte, pesada, envolvendo o Andrei Santos e a dívida do Vasco com o jogador. Advogado do atleta promete ir à justiça aí para cobrar o Vasco. Vamos falar também do interesse do Genoa da Itália no lateral esquerdo, Lucas Piton, pode sair do Vasco, hein? E também vamos falar de um zagueiro que está prestes a deixar o Vasco e o Vasco estuda acionar a FIFA para não perder o jogador de graça. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Obrigado aí a galera que tá sempre se inscrevendo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje mais cedo a gente trouxe informação aí que o Vasco está devendo alguns jogadores que foram contratados aí no início dessa temporada. Casos mais graves são aí do zagueiro Manuel Capasso, que pertencia ao Atlético Tucumã, e também o lateral direito Pumita Rodrigues, que pertencia ao Nacional do Uruguai. Conforme foi apurado pelo Globoesporte.com, o Vasco não teria pagado aí as parcelas referentes às contratações junto aos clubes, né? Os clubes, inclusive, pretendem acionar o Vasco na FIFA aí, caso o Vasco não pague o que deve a esses times. Né? Se o Vasco for acionado na FIFA, o Vasco sofrerá o transfer ban e não poderá contratar mais jogadores agora na próxima janela de transferências e não vai ter como reforçar a equipe para o Campeonato Brasileiro. Uma situação bem crítica, uma situação complicada, mas eu acredito que a diretoria do Vasco deverá resolver isso daí, né? A 777 Partes chegou com uma grande esperança para todos nós torcedores vascaínos, porém o que se vê é mais do mesmo, né? É mais do que já acontecia no Vasco. Dívidas, Vasco lutando para não voltar para a Série B, na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. E com certeza o que a gente está vendo nesse ano de 2023 já é uma coisa bastante recorrente no passado recente aí no Vasco, né, cara? Que a gente viu muitas vezes o Vasco lutando contra dívidas, lutando aí contra o próprio rebaixamento. Por incompetência da diretoria, o Vasco sempre acabou sendo rebaixado, né? E agora dessa vez tem dinheiro, os caras aí que compraram o Vasco, investiram pesado aí para o Vasco contratar jogadores. A grande maioria das contratações dos jogadores foram aí de maneira parcelada e com certeza o Vasco aí vai ter que pagar o que deve. E hoje também, além do Pumita Rodrigues e do Manuel Capasso, surgiu aí também um caso bastante polêmico. O advogado do Andrei Santos diz que irá entrar com ação na justiça contra o Vasco. Segundo o advogado, o jogador teria acreditado na promessa do clube e foi desrespeitado. De acordo com a ESPN, o Vasco deverá ser acionado na justiça por atraso em pagamentos ao Andrei Santos e também os seus representantes. O advogado do jogador e o seu empresário Juliano Bertolucci teriam subido o tom e prometeu já entrar com ação contra o clube. A dívida revelada inicialmente aí pelo canal do Pedrosa é referente a parcelas acertadas para quitar 12 milhões de reais referentes à venda do jogador ao Chelsea da Inglaterra. A SAF do Vasco fez um acordo com o meio-campista para que ele retornasse ao clube e prometeu acertar o valor em 3 parcelas, sendo que a última seria paga em abril. O André e seu staff só receberam a primeira parte, ficando com a maior parte das cifras ainda em aberto. O Vasco havia feito uma promessa, inclusive formalizada por escrito, que quitaria uma parte da dívida na segunda-feira, mas isso também não aconteceu. E essa situação teria causado mais ainda um desconforto entre os agentes aí do Andrei Santos, as pessoas que cuidam da carreira do jogador, também o Vasco. Muito possivelmente o Vasco será sim acionado judicialmente aí se não pagar a questão do Andrei Santos, se não resolver essa questão quanto antes. Vale ressaltar que a reportagem da ESPN tentou entrar em contato aí com o Vasco sobre o motivo do atraso no pagamento e o CEO de finanças aí do Vasco, Felipe Costa, disse que não comentaria assuntos internos do clube. Agora a gente fica no aguardo o que vai ser feito dessa situação do Andrei Santos. Fato é de que o jogador não está jogando absolutamente nada, mas isso não leva o Vasco a atrasar os seus salários, né? Direito do jogador receber e também dos seus representantes, porém o Vasco não está cumprindo com o acordado, não somente com o Andrei Santos, e sim também com outros clubes que o Vasco contratou jogadores de lá, né? Como a gente já falou aqui do caso do Pumita Rodrigues e também do Manuel Capasso. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa situação envolvendo o Andrei Santos, esses atrasos que estão acontecendo no Vasco, essa polêmica girando aí as dívidas do Vasco, que infelizmente a gente não esperava que isso estaria acontecendo, uma grande surpresa aí para todos nós torcedores. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. Por falar em FIFA, né, o Vasco pode parar na FIFA, mas também o Vasco estuda acionar a FIFA para não perder o zagueiro Eric Pimentel de graça. O Vasco não desistiu do zagueiro da base, mesmo após a negativa de renovação do staff do atleta. O clube promete ir à FIFA para fazer valer os seus direitos em relação à joia das categorias de base. O
clube tentava a renovação com o garoto desde o ano passado, mas sem sucesso. Dentro do Vasco, o sentimento é que o jogador e seu empresário desistiu aí de renovar o contrato com o Vasco. O agente do atleta é o mesmo, inclusive, do Éder Militão. O jogador, inclusive, foi comparado a esse jogador do Real Madrid. Muito possivelmente, o destino do jogador deverá ser a Espanha. Mais precisamente, o Getafe seria um dos clubes interessados aí na contratação do jovem zagueiro. Vale ressaltar que esse mesmo empresário, como eu disse, é o empresário do Éder Militão, passou por algo semelhante na época que o jogador estava no São Paulo em 2017, né? Após negar aí uma proposta de renovação, foi um caso muito parecido com o que está vivendo hoje o Eric Pimentel no Vasco. Para a diretoria do Vasco, o Pimentel foi muito mal orientado, pois lhe foi prometido se estabelecer no futebol europeu. Vamos aguardar o que vai acontecer nisso aí. O Vasco promete recorrer à FIFA caso não consiga sucesso aí na renovação de contrato com o zagueiro. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da saída do lateral esquerdo Lucas Piton. O jogador despertou interesse do Genoa, inclusive pertence ao grupo aí que gera o Vasco hoje, a 777 Partners. De acordo com o jornal italiano República, o jogador estaria sim na mira do time italiano. De acordo com a publicação do jornal, o atleta tem um perfil pronto para atuar no futebol europeu e muito possivelmente pode ser que, se tiver uma proposta boa para o Vasco financeiramente, o Vasco deverá vender o jogador. Paulo Brax, em entrevista ao canal Atenção Vascaíno semanas atrás, falou a respeito dessa possibilidade de sair jogadores do Vasco para ir para outros times da 777 Partners. Ele disse que as negociações serão feitas de maneira normal, como se qualquer outro clube quisesse a contratação do jogador do Vasco. Ele não sairá de graça do Vasco, como muita gente imagina, porém, o que a gente espera é que o Vasco aí não venda o jogador, já que ele é peça fundamental no nosso elenco hoje. Bom, e vale sempre lembrar que se o Lucas Piton deixar o Vasco vai ter aí 2 laterais no seu elenco. Um, inclusive, está com um contrato se encerrando, que é o Paulo Vitor, que tem contrato somente até o final de junho. O Vasco tenta buscar renovação com o Internacional, clube que detém os direitos do jogador, porém ainda a gente não tem uma conclusão se o Vasco vai renovar ou não com o Paulo Vitor. O outro jogador que a gente tem no elenco é o Riquelme, que está voltando de uma gravíssima lesão que ele sofreu ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve que passar por cirurgia, ficou mais de 8 meses parado e já está à disposição do Maurício Barbieri. Porém, a gente espera que o Lucas Piton continue no Vasco, né? Porque é um jogador muito importante, apesar de ter caído um pouquinho o futebol do jogador, assim como o time todo do Vasco, mas ele não deixa de ser um jogador extremamente importante. Caso ele saia, o Vasco vai ter que tentar buscar um outro jogador no mercado, uma posição que é muito difícil de achar bons jogadores aí disponíveis e da maneira que o Vasco quer, né? A gente sabe que o Vasco está querendo contratar jogadores aí que estão com fim de contrato, que vão chegar praticamente de graça ao clube, o Vasco tendo que arcar somente com seus salários. Aí restringe mais ainda o mercado para o Vasco, né? Fica a situação mais complicada do Vasco tentar fechar com bons jogadores. Mas tudo é possível no futebol. Essa janela de transferências agora de julho promete bastante, tanto para sair jogadores e também para, quem sabe, chegar jogadores, né? Eu espero que venha alguma coisa interessante, apesar de eu não acreditar que isso irá acontecer, que vai vir mais do mesmo, jogadores do nível fraco que já temos hoje no nosso elenco, mas vamos torcer para que aconteça algum milagre e o Vasco reforce bem a equipe. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre a possível saída do Lucas Piton do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis.